câmera tá? Tá, peraí, só um pouquinho. Iniciei a gravação. Boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 sobre redação para concurso, mais especificamente redação dissertativa argumentativa e suas propriedades. Então, eu me chamo Daiane, sou a professora de redação português de vocês. E na aula de hoje a gente vai explorar um pouco do tema que a gente viu, só relembrar alguns pontos, né, da nossa aula passada. E vamos trabalhar a questão da argumentação, da opinião, da tese e também os processos de escrita dentro da redação. Bom, iniciei a gravação da nossa aula. Qualquer dúvida pode me chamar, porque como eu vou fazer a apresentação agora, eu não tenho acesso ao rosto de vocês, né, a esse quadradinho. Então, às vezes vocês levantam a mão aqui, eu não consigo ver. Então, podem me chamar aqui, tá bom? Ok. Eu não sei se a Mene está ouvindo, porque deu uma travadinha ali na câmera dela de novo. Mas, bom, de qualquer forma, eu vou gravar, então. Tá aparecendo para vocês a tela hora da redação? Tá. Ai, ótimo, essa mesmo. Eu vou expandir a tela. Mene, me dá um ok se você está ouvindo, por favor. Eu acho que realmente caiu a ligação dela. Caiu o vídeo. Mas ela ainda tá, não tá? Acho que sim, acho que deve ter. Ela tá só com o microfone fechado, não? Ah, pode ser, viu? Verdade. Bom, a nossa aula de hoje eu intitulei como Hora da Redação, porque ela vai ser mais sobre os processos de escrita. E algumas coisas que surgiram de dúvidas também na aula passada e também na redação de vocês acerca da argumentação, da tese. A gente vai explorar um pouco desse tema, que também é muito pertinente, muito importante na hora da escrita da redação. Então, os objetivos da nossa aula de hoje é trabalhar as ideias acerca do que é o rascunho na hora da redação, a importância dele, como elaborar um rascunho eficiente, porque lembrando que a gente tem um prazo muito curto para se realizar a prova, e muitas vezes você pode acabar perdendo 1 hora até, ou até mais, né? Tentando elaborar um rascunho. Então, eu vou ensinar para vocês uma prática de rascunho muito simples, que vai agilizar o seu processo. E é claro também que vocês fazendo a redação aqui do curso, e também elaborando as suas próprias redações em casa também, fazendo essa proposta de correção de rascunho, desculpa, vocês vão conseguir ter uma habilidade ainda maior ainda nessa produção. Ok. Deixa eu, acho que agora que a Mene entrou. Mene? Oi? Agora tá me ouvindo, Oi? né? Agora eu tô. Saiu tudo aqui e o link não permitiu voltar, não. Deixa eu entrar de novo. Não, sem problema. Ó, vou recapitular aqui, então. O nosso objetivo da aula de hoje é trabalhar mais acerca dos aspectos da escrita. E como assim? Eu vou ensinar para vocês a importância de se fazer rascunho. E o rascunho, muitas vezes, quando a gente não tem uma estrutura de elaboração e faz ele um pouco solto, acaba perdendo muito tempo na hora de fazer a prova. A gente tem um tempo muito curto, né? Dependendo do concurso, é 3 horas, 4 horas, 5 horas, para fazer a prova de português junto com a redação. Isso quer dizer que sobra mais ou menos, em média, umas 2 horas para a redação, então você não pode perder muito tempo com o rascunho. Então, para isso, a gente vai passar fazendo esse passo a passo para como elaborar um rascunho eficiente. Lembrando que na produção textual de vocês aqui do curso, eu peço para que sigam isso também como uma forma de treinamento para o dia da sua prova. A segunda parte da aula, ela vai ser destinada à questão da argumentação, da tese e da opinião. Nós vamos entender um pouco sobre o que é cada coisa, as principais diferenças, os principais aspectos e como que a gente pode aplicar, né, cada um deles, ou se deve aplicar cada um deles dentro da redação. Qualquer dúvida pode me chamar, porque eu não estou vendo vocês aqui na tela, porque eu estou com a tela aberta de exibição, tá bom? Então, vamos lá. Rascunho. Fazer ou não fazer? Essa é uma grande dúvida que surge em muitos estudantes, porque muita gente encara o rascunho como uma perca de tempo. Como eu disse, às vezes você tem 1 hora, 2 horas ou 3 horas apenas para fazer sua prova de redação, e o rascunho acaba tomando muito tempo.
assim como também fazer aquela leitura mais dedicada, mais detalhada, também muita gente pensa que é perda de tempo. Mas eu vou explicar para vocês que não é bem assim, porque o rascunho ele é muito necessário, ele é uma prática muito necessária para que você entregue um bom resultado no final do seu texto. Bom, quem não faz o rascunho, seja também o rascunho ou a leitura muito bem aplicada naquele texto, uma leitura mais detalhada daquele texto, acaba também não entregando um bom resultado, porque muitas vezes o seu rascunho você não vai prestar atenção em pequenos detalhes ali, pequenas recorrências no seu texto, né, pequenos trechos passam desapercebidos por você e também como um leitor primário, e você acaba não causando, não fazendo essa revisão e causando um impacto negativo na sua nota por uma coisa que seria facilmente resolvida. Então, assim, vale a pena fazer o rascunho? Sim, porque desde pequeno, como também uma forma de argumentar com vocês que vale a pena sim, quando a gente está na escola, a professora sempre ensina para a gente primeiro fazer o rascunho para depois passar para a folha principal, seja isso no caderno, seja também uma correção à forma de texto oral e por aí vai um monte de opções na escola, né? Então, é muito importante para que você entenda que a escrita é um processo, não é só você chegar e escrever e psicografar lá no seu na sua folha, né, escrever à vontade lá todas as suas ideias. Na verdade, a escrita ela passa por um longo processo. Primeiro, você fazer leitura, recapitulação de ideias, para depois fazer o rascunho, para depois entregar o seu projeto final. Porque dentro de cada etapa que você fizer, você tem sim os procedimentos que vão ser condizentes àquela etapa para que você entregue um excelente produto final com o mínimo de recorrências possíveis, né? Isso ocorre também porque muitas vezes, dentro do nosso processo de escrita, a gente deixa passar vários tipos de marca, né? Que você só vai perceber quando você fizer a segunda leitura do seu texto, que é aquela leitura que a gente faz para a própria correção. Então, por exemplo, marcas de oralidade, como a gente está no mundo tecnológico e tem muito hábito de escrever no WhatsApp, por exemplo, a gente pode também reduzir as palavras, né, como eu já falei com vocês, o VC, o PQ, o TBM, por aí vai um monte de opções também da linguagem tecnológica, né? Assim como também coisas mais ligadas à concordância gramatical, como, por exemplo, a concordância com plural. Você pode também, às vezes, acabar discordando ali no gênero. Você coloca o ela, mas o seu não concorda o ela com o restante da sua frase. A questão de acento e até mesmo a questão da vírgula, do ponto final. Então, você acaba percebendo que você deslizou, né? Teve esse desvio da norma também, quando você faz essa segunda leitura. Bom, se você quer tirar uma nota máxima em sua redação, o máximo possível, até tirar uma nota 1000 na sua redação, ou então também outro ponto, se você quer fazer uma redação que tenha o máximo de clareza, né? Ou seja, quando você fizer aquela segunda leitura, você vai pensar se aquela ideia que você expôs primeiro, se ela faz sentido, se você usou todos os argumentos possíveis para que qualquer leitor compreenda aquela sua redação, se você seguiu as normas, então você vai observar se você está seguindo lá introdução, desenvolvimento, conclusão, se você está seguindo cada elemento que é dentro de cada estrutura, né? E também você pode estar corrigindo algumas ideias, alguns desvios que você deixou passar ileso ali no seu primeiro processo de escrita. O ponto 4 fala que no rascunho você pode ver também as suas ideias tomando forma. Então, qual que é a diferença de você ver esses desvios por exemplo, desvios da gramática, desvios da forma culta ou desvios estruturais, para você também ver sua ideia tomando forma? Um está ligado mais à estrutura e mais à norma culta, enquanto você vê a sua ideia tomando forma, está ligado mais a que ideia que você está expondo no seu texto. Muitas vezes acontece com a gente de contar, por exemplo, um caso para o nosso colega e a gente passa de um assunto para o outro com uma rapidez, com uma velocidade, e na nossa cabeça faz todo sentido você contar um caso aqui que emenda no outro, porque tem o mesmo personagem ou tem o mesmo tipo de história, bem parecido, ou alguma coisa similar, mas a pessoa que você está contando, que não teve nenhuma das duas vivências, ela fica totalmente perdida naquele seu caso. Isso também acontece no texto. Claro que a gente está falando de uma coisa mais corriqueira, que é da linguagem oral. Mas dentro do seu texto, isso também pode acontecer. Como que isso acontece? Um exemplo bem clássico, assim, bem básico, para vocês compreenderem melhor. Quando você vai fazer a sua tese, por exemplo, né, que é o seu primeiro, que você tem que desenvolver o seu primeiro argumento, então você faz a sua tese, ela fica lá linda, perfeita, muito bem pontuada, bem escrita, e quando você vai argumentar em prol da sua tese, quando você vai buscar elementos, né, que visem reforçar
a sua tese, você acaba buscando elementos em que você não faz aquele gancho, não faz aquele apanhado para ligar ele na sua tese. Então, o que acontece? Você acaba ficando deixando seu texto muito perdido, porque a pessoa fica pensando assim, ah, por que que ela colocou esse exemplo aqui, sendo que ele nem está condizente com o de cá? Mas na sua cabeça aquilo ali faz sentido na hora. Então, por isso que é importante a segunda leitura, para que você consiga observar bem se a sua linha de raciocínio está seguindo aquele direcionamento que você deseja para o seu texto, tá bom? Bom, mas então, sabendo que a gente tem necessidade sim de fazer esse rascunho para um melhor processo de escrita, como que eu posso fazer um rascunho eficiente e não perder tempo na hora da minha redação? Bom, um ponto também muito relevante para essa questão do rascunho é que quando você faz a segunda releitura, pode ser que surjam novas ideias, pode ser que você não queira mais falar daquela sua primeira tese que você fez e você quer desenvolver outra. Então, tem essa possibilidade também de você manejar o seu texto em prol daquilo que você quer defender. Bom, o primeiro ponto para que você faça um rascunho eficiente sem perder muito tempo, né? Primeiro é o treino, claro, mas também você tem que fazer um pré-rascunho. O que que é o pré-rascunho? É quando você lê um texto, né? Você vai ler o texto, os textos motivadores, vai ler o tema da redação, e aí você vai circular os principais pontos ali, você vai escrever suas ideias, e lembrando que na prova você pode escrever à vontade em qualquer lado da prova, mas na prova oficial não, tá? Naquela de você vai transpor sua redação, né? A folha oficial você não pode escrever nela nos lados, ou pode ser, tem que ter um limite lá que é até traçado, né, por um quadradinho, assim você não pode ultrapassar. Mas na sua prova, você pode escrever à vontade, lá na sua folha de rascunho também. Então, a primeira dica que eu dou é, quando você lê o seu texto motivador, você faz um pequeno resuminho do que você entendeu, ou circula, ou grifa as palavras principais daquele texto, para que você consiga estabelecer uma conexão com a sua mente, e aí você consiga entender, compreender melhor aquele texto. E também para que quando você volte no texto motivador para ler novamente, para fixar mais ideias, você não precisa estar lendo tão atentamente quanto da primeira vez. Também tem que ler com atenção, tá? Mas não tanto quanto da primeira vez, porque ali você já vai ter as palavras principais daquele texto, e isso vai facilitar muito a sua segunda leitura. Bom, você também deve estabelecer alguns links e alguns esquemas entre essas ideias e os possíveis repertórios que você já vai pensando ali para o seu texto. Então, como assim? Ah, se eu estou falando sobre diversidade de gênero no meu texto, então eu já posso ir buscando aquele repertório cultural, uma música, um filme, uma literatura, que também trate sobre diversidade de gênero, que eu posso colocar no meu texto. Então, eu coloco, por exemplo, livro tal, autor tal, falar sobre tal. Então, eu vou pegando esses pequenos links, né? Que é como se fosse um mapa mental, para que quando eu volte lá no meu argumento, na minha tese, eu lembre, eu posso usar esse repertório aqui, que eu anotei aqui. Porque muitas vezes a gente está com a cabeça muito cheia e você fala, eu posso colocar, mas você não anota e você acaba esquecendo na hora de escrever a sua redação, né? O 2. Encare essa elaboração do seu rascunho como uma possibilidade de correção do seu texto, para tudo. Então, você não vai corrigir só a estrutura, você não vai corrigir só a gramática, você não vai corrigir só as ideias, você vai corrigir o seu texto como um todo, vai corrigir como se fosse um corretor analisando. Então, você pode observar elementos que são muito comuns também, por exemplo, palavras repetidas, trechos desconexos, você coloca alguns pontos que não fazem sentido, né? Então, um não está linkando com o outro. Algum tipo de desvio gramatical que pode ocorrer. Vai reparar também se o seu texto ele tem a clareza necessária. Se você colocou aquelas palavras exatas que têm aquele significado, como eu falei com vocês, na dúvida do significado de uma palavra, coloque outra mais simples, que seja do seu dia a dia, né? Porque é melhor você colocar uma palavra que é, entre aspas, vista como simples, do que você tentar embelezar o seu texto e colocar uma palavra que muitas vezes não tem aquele significado, que você não tem certeza daquele significado, porque isso acaba dando uma outra ideia totalmente diferente para o seu texto, né? Bom, e o 3, que é finalizar o seu rascunho. Então, você vai observar se o seu rascunho já está respondendo às expectativas do seu texto. Então, por exemplo, se o seu rascunho já está dentro da estrutura, você já vai elaborar, para já facilitar o seu tempo também, vai elaborando seu rascunho lá de acordo com a estrutura. No nosso caso, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai observar também se você elaborou as suas teses para aquele rascunho. No caso nosso, como eu disse para vocês, eu aconselho fazer 2 teses. Mas se vocês se resolver fazer uma só também, está tudo bem. E assim por diante, também observando cada elemento dentro de cada estrutura.
Isso ficou muito pequenininho, achei que tinha ficado maior, desculpa. Bom, então, um mapa mental geral para vocês entenderem um pouco sobre o que é esse pré-rascunho e o que é o rascunho. Então, o pré-rascunho é aquela leitura que você faz previamente do texto, anotando os principais pontos, grifando, riscando, para que você faça o rascunho. Quando você desenvolve uma habilidade de fazer esse pré-rascunho, você também vai automaticamente facilitar o seu rascunho, o que vai facilitar na sua produção final, tá? Então, o primeiro aqui, vou ter que chegar pertinho, tá ruim até para mim. Tá ruim até para mim aqui. Primeiro, você tem que ler com atenção a proposta da redação. Então, como eu sempre falo com vocês, leia no mínimo 3 vezes aquele tema para que você compreenda exatamente o que a proposta está te pedindo, né? Também é muito importante que você leia os textos motivadores com muita atenção nessa primeira leitura, primeira e segunda leitura, para que você não perca nada. Se você for grifando, você já vai pegar aqueles pontos principais ali que já vão te ajudar também até na sua argumentação. Levante temas que você poderá abordar na sua redação, compreender, também levantar temas que tenham relevância social, levantar autores que sejam conhecidos, músicos. Não necessariamente precisa ser conhecido, mas é importante também que você trabalhe com essas questões sociais, né, que tangem a sociedade também, que são de interesse comum, para que você também busque recursos, repertórios socioculturais que venham colaborar para o seu texto e que também sejam mais conhecidos ou não sejam tão conhecidos, mas que reforcem também o seu texto. Lembrando que esse ponto segundo é só uma dica, tá? Ele não é necessariamente obrigatório. O outro, utilize seu repertório sociocultural, como o seu conhecimento de mundo, seus argumentos, música, livro, filme que você aprendeu na escola, e você tem um leque de opções também do que é o repertório sociocultural, né? Elabore a tese principal para que você defenda ao longo do texto. Esse ponto aqui é sabe aquelas dicas assim maravilhosas que a gente acaba não pensando no dia a dia, mas que quando as pessoas nos apresentam essas dicas assim, a gente fala, nossa, que coisa maravilhosa. Essa aqui é uma delas. Então, quando você vai ler lá a sua proposta de redação, aí suponhamos que seja as dificuldades da aquisição da segunda língua, por exemplo. Então, você vai já identificar, como eu falei com você, daquelas pequenas pistas ali. Então, você não vai falar só sobre aquisição de números, você vai falar das principais dificuldades. Então, já tem essa pequena pegadinha dentro da sua proposta. Então, quando você fizer essa primeira seleção, pense numa pergunta ou pense num problema que vai abordar o seu texto de forma geral. Então, pense assim, qual é a principal temática, qual é a principal tese que vai ser responsável por direcionar todo o meu texto. Quando você conseguir encontrar essa principal tese que vai direcionar todo o seu texto, fica muito mais fácil, muito mais claro para que você desenvolva o restante, porque a partir dessa tese, então, eu vou falar sobre, por exemplo, vou falar aqui a dificuldade de acesso dentro das. Vou pegar o mesmo exemplo, né? Então, se eu vou falar sobre a dificuldade de aquisição de uma segunda língua, eu posso pegar uma problemática dentro de qual tipo de dificuldade tem para que eu possa desenvolver o restante do meu texto. Isso quer dizer que eu vou usar só uma tese? Não. Isso quer dizer que eu vou usar exatamente a tese que eu pensei? Não. Ela só vai ser o seu ponto principal para que você desenvolva o seu texto. Então, quando você consegue entender e pensar nessa tese de uma forma muito geral, quer dizer que você realmente entendeu qual é a proposta da redação e você não vai fugir do tema, o que também já ajuda bastante. Bom, o outro ponto, pense nos argumentos que sustentem a sua tese. Então, não adianta você só pensar na tese solta e depois deixar para você desenvolver ali, dar uma luz, vir as vozes na cabeça lá e você desenvolver. Não, você já tem que elaborar o seu rascunho, elaborar a sua proposta de acordo com os elementos que você já tem. Porque às vezes você faz uma abordagem muito bacana, muito condizente, mas você não tem nenhum argumento que vai reforçar lá no seu desenvolvimento. Você não tem nenhuma tese, nenhum argumento que possa te auxiliar a desenvolver, nenhum exemplo que vai te auxiliar a desenvolver aquele argumento no seu desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo um pouco dessa habilidade de fazer essa conexão com o mundo, essa conexão com o outro texto, e acaba que o seu texto não tem aquela força que eu expliquei para vocês, aquela força do outro falando, olha, isso aqui que ela está falando, eu também concordo, eu estou aqui dando o meu ok para essa pessoa, essa ideia dela está embasado na minha. Olha que incrível. Bom, o outro ponto fala sobre esboçar o esqueleto do texto. Bom, você tem que saber o que será discutido no seu texto, quais são as propostas de intervenção que você pode elaborar e também pensar na estrutura. Então, o que seria a estrutura? Quantos parágrafos eu vou fazer? Isso parece até um pouco meio clichê de falar, porque eu falei com vocês que cada tese é um parágrafo, então a gente tem a introdução. Se fizer 2 teses, 2 desenvolvimentos,
e a conclusão. Então, são 4 parágrafos. Mas suponhamos que você quer fazer 3 teses, que você quer fazer uma tese. Então, você tem que pensar também que a sua estrutura da redação ela tem que ser condizente com as suas teses. Consequentemente, você já vai pensar em quantos parágrafos você quer que tenha o seu texto. Às vezes, você quer colocar uma tese apenas, mas com parágrafos muito longos. Isso vai gastar mais linhas, né? E acaba que se você fizer esse tipo de escolha, você também tem que estruturar o seu texto para que ele caiba exatamente naquelas 30 linhas propostas. E, por último, já pensou nas possíveis propostas de intervenção? Então, agora é a hora de responder essas perguntas. Qual o maior problema que eu estou apresentando aqui? Qual foi o maior problema apresentado para mim dentro dessa proposta de redação? Como eu posso resolver esse problema? Quais órgãos, instituições, quais entidades, quais escolas, e depende do que for, de qual ministério, por aí vai, que pode ajudar a solucionar esse problema. Então, quando você estabelece quem vai te ajudar, como você pode fazer já lá no seu rascunho, mais ou menos, é claro que você pode sempre mudar, você já começa a facilitar o seu processo de escrita. Então, por exemplo, se eu estou falando sobre problemas, sobre os principais problemas da aquisição de uma segunda língua, como é a aquisição de segunda língua, logo eu estou tratando também do Ministério da Educação, por exemplo. Então, eu já posso puxar o Ministério da Educação para ser o meu agente de intervenção. É tranquilo até aqui, tá, gente? Qualquer coisa, chamem. Bom, não, tá ok, tá tranquilo. Então tá bom. O outro ponto, passando a redação a limpo, né? Então, o que é esse passar a redação limpo? Depois que você fez todos esses passos que eu falei com vocês, o último passo que vai finalizar o seu rascunho é você passar para a folha oficial. Então, você já escreveu tudo aquilo, você já fez o pré-rascunho, já fez o rascunho, já fez a segunda leitura, corrigindo o que você fez, né? Algum desvio que você tenha tido lá no seu rascunho. Então, agora é hora de passar para a sua folha oficial. Lembrando que, preferencialmente, não cometam erros de escrita ou qualquer outro tipo de erro também na sua folha oficial, porque isso pode sim tirar pontos. Além também de ser questão de estética, né? E faça uma letra legível e bonitinha o máximo possível também, porque isso também é questão de estética. Bom, somente após essa análise minuciosa que você vai passar a sua redação a limpo para a folha oficial. Então, você vai fazer essa leitura, você vai circular, vai ver se tem alguma palavra repetida ali, que você pode trocar, substituir por outra palavra, e assim você vai melhorando ainda mais o seu texto, outra questão estética, outra questão gramatical, outra questão estrutural. Vai ver também se deu as 30 linhas, tudo bem nos conformes do que foi pedido no edital. Lembrando que seu rascunho, ele tem vários rabiscos, mas a prova de oficial não pode ter nenhum rabisco, tá bom? Com o hábito de leitura e escrita, você vai conseguir fazer essa etapa mais rapidamente, com maior eficácia. Igual eu falei, façam as redações, façam os rascunhos também, porque vocês vão perceber, quando vocês forem passar para a folha oficial, essas recorrências, esses desvios, com muita facilidade. Isso vai te ajudar também a aprimorar o seu olhar clínico na hora da sua redação lá, oficial do concurso. Bom, então, agora, essa parte ficou tranquila? Foi. Tá pecado, eu tô vendo aqui na hora que eu fui fazer, que eu vi muitos erros nisso, na hora dessa estruturação. Eu não fiz um rascunho, eu só fui preenchendo, né, as tabelas que você mandou, mas eu senti falta de fazer um rascunho, porque aí depois você vê até a quantidade de linhas, né? Sim. Isso faz diferença. Sim, isso é para qualquer pessoa, viu, Aline? Até para mim, assim, que já, né, trabalho com isso há muito tempo, quando eu faço a segunda leitura do texto, eu às vezes encontro alguns desvios aí que eu falo, nossa, mas é bom. Nossa, foi... Não, mas tá indo legal, tá dando para pegar muita coisa. Ah, que bom. Depois eu passo esse material também novamente. Tá. Bom, o segundo, eu não sei se a Mene tá online, tá aqui com a gente, mas qualquer coisa eu vou Tá me disponibilizar. ouvindo? Agora eu tô. Eu tô te ouvindo, só que meu celular tá travando muito, às vezes eu não tô conseguindo te responder quando você pergunta. Ah, tá bom. Mas tá rápido, tranquilo? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Então tá bom. Então, agora a segunda parte é falando mais especificamente sobre como você vai fazer, né, o que é a tese, argumento, opinião. Então, qual é a diferença principal entre esses 3 pontos? Nós já vimos na nossa aula passada que a redação dissertativa argumentativa ela é uma produção textual que tenha como apoio os textos motivadores e que ela te propõe também
um problema para que você resolva, que é totalmente diferente, por exemplo, da redação mais jornalística, né? Uma redação que você tem que só que expor, que é a redação expositiva. Normalmente, esses temas, eles são temas mais polêmicos, mas pode ser também que venha um tema mais amplo, né? Então, eu coloquei para vocês aqui algumas coisas, como temas relacionados à administração, temas relacionados ao poder público, que pode também aparecer, já que se trata também de um concurso público, né? Para escrever um texto que tenha todos esses pré-requisitos, esse estilo de redação, é necessário que você fundamente as suas escritas nos textos de apoio, né? Que você fundamente também nos seus conhecimentos de mundo, que você fundamente também na sua formação escolar, nas suas vivências. Então, o que isso quer dizer? Que você pode e deve utilizar a sua bagagem de conhecimento para desenvolver a redação. Só que há uma grande diferença entre você utilizar a sua bagagem de conhecimento com embasamento e você utilizar uma opinião, que eu vou explicar para vocês agora. Então, qual que é a diferença da tese para a opinião? E como eu vou identificar esses dois pontos, né? Então, a opinião, ela é aquela ideia que está mais ligada às suas questões pessoais, à sua particularidade. Então, por exemplo, o seu gosto musical, o seu gosto por comida, o seu gosto por novela, um comercial que você viu aleatoriamente, você pegou, né, depreendeu aquelas ideias principais que foram jogadas na tela, um preconceito que você tenha, que é um conceito concebido a partir de uma coisa às vezes muito aleatória, às vezes uma discussão que você teve com algum colega, às vezes um debate que você viu, você pegou aquela opinião mais assim, vamos colocar mais voada, entre aspas, né? Então, a opinião ela é mais ligada ao seu eu, ao seu pessoal, às suas impressões acerca do mundo. O que é diferente da tese? Porque a tese, ela não deixa de ser uma opinião, só que com uma diferença. A tese, ela é mais firme. Por quê? Porque ela não é embasada no que você acha ou no que você gosta. Ela é embasada também nos estudos, né? Embasada em materiais de confiabilidade da nossa sociedade. Então, ela tem uma segurança de informação. Então, por exemplo, uma tese ela é baseada em pesquisas científicas, por exemplo. O que difere da opinião. A opinião você não precisa estar embasado em nada. Você pode falar, eu não gosto do céu porque eu acho que azul é uma cor feia. Pronto, é a sua opinião. Agora, se você falar que azul não deveria ser a cor do céu, qual que é o seu embasamento para saber disso? Aí você não tem embasamento, porque pesquisas mostram que, de acordo com isso e isso, a função de gases X e Y faz o céu ser azul. Então, ficou mais clara essa definição? Isso ficou muito pequenininho. Não vou usar esse mapa mental, mas ficou muito pequenininho. Ficou muito legal, ficou muito bem estruturado. Ai, que bom que você gostou. Então, nesse mapa mental, eu trouxe algumas dicas para que você possa conseguir desenvolver a sua tese e o que você precisa para desenvolver uma tese. Então, o que vai diferenciar a sua tese da opinião? Primeiro ponto, principal e mais importante e relevante, que toda a tese ela vai, sim, respeitar os direitos humanos. Então, não tem preconceitos aqui concebidos. Você tem que respeitar os direitos humanos. Uma tese também, ela sempre vai respeitar a diversidade cultural, o multiculturalismo, o interculturalismo e por aí vai também um leque de opções que a gente tem sobre o entendimento de cultura. Então, não importa se você não gosta da cultura de fulano ou se você não gosta da religião de ciclano, isso não importa, isso não é embasamento teórico para que você diga alguma coisa. Então, para ter embasamento teórico, você tem que ter alguma base científica para isso de pesquisa. De certa forma, a tese está para além do conceito do que seja opinião, porque ela está além de ser só uma opinião. Ela é mais entendida como um posicionamento crítico. Então, vê que ela difere muito da opinião, apesar de também beber da fonte da opinião, porque você vai ler aquele embasamento teórico, vai ler aquela pesquisa, e a partir daquela pesquisa você vai pontuar os pontos que você achou relevante ou que você não concordou. Mas é a partir daquela leitura, a partir daquela pesquisa, a partir daquele debate, e não apenas uma coisa que você pensou aleatoriamente. Bom, não precisa escrever sempre, né, apenas levando em consideração o senso comum, mas demonstrar uma autoria, um senso crítico e também um senso reflexivo ao expor o seu ponto de vista. O que isso quer dizer? Quando a gente tem uma opinião, muitas vezes, inclusive na questão do fake news também, que é uma coisa que tem sido recorrente debatido, né, com muita frequência, principalmente nesses últimos anos, o fake news ele é baseado em opiniões. Então, quando você trabalha com a questão de teses, você não está apenas falando a sua opinião, não propriamente falando a sua opinião, você, na verdade, está discutindo, debatendo aquilo com um senso crítico, de forma a causar uma reflexão para aquela pessoa, ou para aquela entidade, ou para aquele grupo de pessoas, a qual você está expondo aquele conjunto de pesquisa, conjunto de ideias, né, de teses de outras pessoas também. Então, é como se fosse o seu texto dissertativo argumentativo, você não vai expor a sua opinião,
Você vai expor as argumentações, as teses que vão corroborar para que você consiga falar a sua ideia principal do seu texto. Então, não sei se ficou mais claro, é um pouquinho diferente um do outro. Ficou tranquilo? Está um pouco confuso? Se ficar confuso, vocês me falam que eu explico de outra forma, tá? Bom, vamos lá para o outro. Ai, vê se eu entendi. Vou refalar, reproduzir, e você me fala se eu entendi. Na hora de a gente definir uma tese, eu vou ter que usar uma opinião posicionando mesmo. Não só pegando algo que todo mundo diz, algo que é clichê ou coisas assim, mas tomar uma posição e defendê-la preferencialmente de uma forma diferente, inovando. Isso também. Isso aí você pode utilizar esse atributo também. Só que a principal diferença é que você vai embasar em algo, por exemplo, direitos humanos, diversidade cultural, vai respeitar o que é, né? Vocês sempre vão respeitar, mas de uma forma bem ampla falando. Vocês vão respeitar aquilo que já está sendo pesquisado, desenvolvido. Então, a gente sabe que é sim, importante respeitar os direitos humanos e que tem uma leque de opções e base científica para se tratar dos direitos humanos. Então, diferentemente de uma pessoa que fala, aquela famosa frase, né? Direitos humanos para seres humanos. Assim, essa pessoa falou uma falácia da cabeça dela, que é uma coisa do senso comum, infelizmente, mas que não tem nenhum embasamento teórico, não tem nenhuma pesquisa que fala isso. É só uma coisa que está comum para todo mundo, né? Entendi. Quando você fala da tese, Aline, quando eu falo, né, que você falou a questão de demonstrar autoria, é importante para que o seu leitor, né, no caso o corretor, ele entenda que você, além de saber interpretar os textos motivadores e tenha noção das coisas, né, que circundam o mundo, você também é capaz de construir um texto que tenha a sua voz. Então, é diferente de você dar um texto opinativo, por exemplo. Se eu falar com você assim, faça um texto opinativo para mim, você pode dar a sua opinião tirada de onde você quiser, sabe? Até de lugar nenhum. Agora, se eu te peço um texto dissertativo argumentativo, você tem que demonstrar autoria, sim, você tem que demonstrar interpretação, mas sempre levando em consideração o que já foi estudado, o que já foi dito, o que é dos direitos humanos e por aí vai. É só uma pequena diferença de um do outro que faz uma grande diferença também. É uma linha tênue. Eu não entendi essa diferença, Day. Repete para mim, por favor. Tá, deixa eu elaborar de outra forma aqui. Quando você dá uma opinião, eu te pergunto assim, você gosta da cor vermelha, por exemplo? Você pode falar que sim ou que não. Eu não tenho como debater com você, falar, por que você não gosta da cor vermelha? Não faz nem sentido debater com você por que você gosta da cor vermelha, porque é uma coisa pessoal sua, é um gosto seu. Então é todo direito seu não gostar da cor vermelha. Agora, se eu te pergunto sobre um tema, por exemplo, sobre o acesso, né, o acesso gratuito para crianças em escola que são daltônicas, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqueles óculos especial para pessoas daltônicas, e eu te pergunto, qual a sua opinião sobre o Ministério da Educação disponibilizar óculos especiais para as crianças daltônicas? Aí, sim, você vai me dar uma opinião que seja uma opinião crítica e reflexiva. O que isso quer dizer? A sua opinião, eu posso, sim, se você tiver embasamento teórico, eu posso te demonstrar, através de outras pesquisas, suponhamos que você seja contrária, né? Eu posso demonstrar que é muito eficiente aqueles óculos, a importância daqueles óculos para aquelas crianças, e a importância para que elas tenham acesso à educação. Para te demonstrar isso, eu vou usar embasamento teórico. Ou seja, eu não quero só falar com você que sim ou que não, que você está errado ou está certo. Eu quero te causar uma reflexão para que você pense, poxa, realmente, levando em consideração a importância da educação, a importância da inserção social, a importância das crianças também terem acesso à escola, então eu vou concordar com ela. Entendeu? Uhum. Mais ou menos? Eu entendi. Entendi. Obrigada. Tá bom. Na redação dissertativa, argumentativa, isso deve ser feito de forma impessoal. Igual eu já falei com vocês, nada de eu no texto. O que faz todo sentido, que se fosse alguma coisa opinativa, você poderia falar, eu acho a cor vermelha feia. Mas não, estou te perguntando a sua opinião. Eu estou te perguntando o que você entendeu e o que você pode trazer para o seu texto que vai complementar essa linha de pensamento, que vai causar uma reflexão, que vai causar uma crítica dentro daquele texto. Então, uma coisa completamente diferente da outra. Isso quer dizer que estou na hora de elaborar minha tese, então não vou dar a minha opinião.
Você vai dar sua opinião, mas de forma impessoal, porque você não vai usar o eu, né, o famoso achismo, né? Eu acho tal coisa. Não, você vai usar a sua opinião embasada em outras pesquisas, em outras coisas, de forma que ela cause essa reflexão que venha reforçar a sua ideia, certo? Cada tese desenvolvida na introdução deve corresponder a um parágrafo do seu desenvolvimento, que foi o que a gente já falou. Se tiver 2 teses, 2 parágrafos no desenvolvimento, ou seja, o seu texto tem 4 parágrafos. Introdução, 2 desenvolvimentos, um para cada tese e conclusão. E aí vocês vão fazer essa escolha também durante o texto. A introdução deve ser o seu ponto de venda, sua forma de chamar a atenção e cativar o seu leitor também. Então, é a partir da introdução que você vai mostrar para o seu leitor do que você está falando e que você vai chamar ele para a leitura. Então, se você não fizer uma introdução que já apresente as suas teses, por exemplo, que apresente um pequeno resumo do que você vai falar, claro que não é resumo, é uma pequena resenha ali, né? Uma pequena discussão do que você vai apontar ali no seu desenvolvimento, o seu leitor, além de ficar perdido, ele também vai perder o interesse durante a leitura do seu texto, vai ler com desmazeiro, e isso também acaba que você pode perder pontos também. O desenvolvimento é o coração do seu texto. Aqui você vai defender o seu ponto de vista, ou seja, né, resumindo, o desenvolvimento que vai apresentar os seus argumentos, as suas ideias. O que isso quer dizer? Que lá na introdução eu vou fazer uma pequena explanação, um pequeno toque ali sobre o que eu vou falar. Mas é no desenvolvimento que você vai ter que usar todo o seu poder argumentativo. Então é lá que você vai explicar exatamente o seu ponto de vista, vai exemplificar o seu ponto de vista, vai buscar referencial teórico, né, que a gente chama de repertório sociocultural, para que o seu leitor compreenda muito bem o seu ponto de vista. Seria basicamente assim, como se na introdução você fizesse uma frase para começar a introduzir lá a sua tese, né? Você fizesse uma frase base, então a pessoa, a partir daquela frase, ela pode entender o que você quer dizer já, mas assim como ela pode também ter outras ideias, achar que você ia falar sobre outras coisas, ou que pode ser bem parecido com o que você falar, mas não necessariamente. Então, por isso que o desenvolvimento é importante, porque é lá que você vai falar assim, não, é exatamente disso daqui que eu estou falando, é exatamente disso daqui que você tem que entender. E para isso vocês vão usar nossos reforços, né? Repertório sociocultural, vão usar exemplificação, vão usar também, que é um elemento que eu acho muito interessante ser usado, que é quando você fala de um assunto e quando você quer falar um pouco mais dele, sem fugir muito, você coloca entre vírgulas. Se vocês quiserem, depois a gente pode também fazer uma aula sobre isso. Esse uso das vírgulas, ele é muito, muito bacana para que você explore ainda mais o seu texto. Então, suponhamos um exemplo bem assim, mais bobinho, mas só para ficar um pouquinho mais claro. Quando eu falo, a Casa Amarela foi vendida. Eu tenho essa frase, a Casa Amarela foi vendida. Mas eu posso falar assim também, a Casa Amarela, que era da Joana, foi vendida. Como eu delimitei que a Casa Amarela era da Joana, eu consegui fazer com que a minha frase ficasse ainda mais completa, porque agora você sabe que a Casa Amarela foi vendida e que também ela era da Joana. Então, esse que é da Joana fica entre vírgulas, porque não necessariamente ele tem uma função ali de obrigação, você precisa dele para entender a sua frase. Você não precisa, você entende completamente, a Casa Amarela foi vendida, mas ele está servindo como um complemento, né? Ele está servindo para implementar mais ainda e deixar o seu texto ainda mais explicado. Então, a Casa Amarela, que era de quem? Da Joana. Ah, aquela casa da Joana foi vendida. Então, vocês podem utilizar esse recurso também dentro da redação. Bom, e outros pontos para lembrar também, que eu coloquei alguns pontos aqui para lembrar sobre o que vai em cada área da sua redação. Então, por exemplo, na sua introdução, né, você vai colocar o quê? A tese. Então, na sua introdução, a alma da sua introdução seria a tese. O que é o contrário, por exemplo, no desenvolvimento. No desenvolvimento, a alma vai ser a argumentação. Qual é o seu poder argumentativo dentro daquele texto? E, por último, a conclusão, você vai utilizar a sua proposta de intervenção. Então, sempre tem que ter esses 3 pontos em mente para que você consiga desenvolver embasados nele, né? Você sabe, que na introdução eu tenho que criar tese. Eu tenho que criar tese, é obrigatório. Desenvolvimento, eu tenho que argumentar. Na conclusão, eu tenho que criar uma proposta de intervenção. Então, gente, quem, como, onde, por quê, tudo isso tem que ter na minha conclusão. Bom, já falei da impessoalidade, direitos humanos. Aqui, ó, só para fechar, lembrando da impessoalidade, ou seja, nada de eu, respeito aos direitos humanos, diversidade cultural. E também a impessoalidade, além dessa ligação com a gramática, ela também quer dizer que você não pode usar o seu achismo, você tem que sempre usar suas ideias embasadas em alguma coisa. Se você não souber nada sobre aquele tema, use embasado nos textos motivadores, que eles sempre ajudam muito mesmo. E, por último, tese não é opinião, e argumento também não. O que isso quer dizer? Que a tese ela está para além da opinião.
igual eu expliquei para vocês, opinião é o que eu gosto. Tese não. Tese não é o que eu gosto. Tese é o que eu li, é o que eu sei, é o que eu pesquisei. O argumento é a mesma coisa. Você não tem como argumentar com uma pessoa que está usando apenas a opinião, apenas o achismo. Porque se você der dados para aquela pessoa, falar, mas de acordo com a pesquisa tal, tem tantas pessoas que aconteceram isso com elas. A pessoa simplesmente não está nem aí, porque ela não tem nenhum embasamento teórico para falar naquela opinião dela. Então, um exemplo bem clássico que a gente tem vivido ultimamente é que se você falar com a pessoa, tem tantos mortos no Brasil devido ao Covid. A pessoa fala, não, não tem, isso é mentira da imprensa. Como que você discute com uma pessoa dessa? Não tem como debater, não tem como ter um diálogo saudável com uma pessoa dessa. Então, opinião é opinião. Então, qual que é a diferença, então, do argumento e da opinião? Assim como o debate não é conversa, também é uma diferença entre argumentar e opinar. Quando você usa a opinião para falar alguma coisa, igual eu já disse para vocês, a opinião ela não tem nenhum embasamento teórico, não tem nenhum embasamento científico, então não tem como você levar isso para um debate, para uma discussão, porque simplesmente ela não é fundamentada em nada. Ela é só fundamentada no seu gosto pessoal, no que você acha que deve ser as coisas e como você acha que as coisas devem acontecer. O que é diferente da argumentação, porque a argumentação você vai buscar o seu repertório de conhecimento de mundo, você vai buscar o seu repertório sociocultural, você vai buscar o seu repertório de conhecimento sobre, por exemplo, uma certa religião, você vai buscar os seus conhecimentos sobre aquela religião e vai aplicar ele dentro lá do seu texto. Aí tem pessoas que falam assim, eu tenho uma opinião bem fundamentada, uma opinião embasada para dar sobre tal assunto. Na verdade, essa opinião embasada nada mais é do que um argumento. Então, você tem um argumento sobre aquele tema, você tem, ou então conduz muito, eu tenho uma ideia sobre isso. Não, você não tem uma ideia, se você tem um argumento. Se a sua ideia for embasada, se a sua ideia tiver referencial teórico, né, ou seja, se a sua ideia não for uma coisa que você achou, que é uma coisa que você viu, leu, pesquisou, e que é uma coisa que também não é do senso comum, como, por exemplo, chove porque não sei, uma coisa muito. Chove porque o passarinho está regando a nuvem. Então, isso é sei lá, isso não é um senso comum, mas poderia ser. Então, não, você vai pesquisar porque chove. Então, é muito diferente. Então, opinião bem fundamentada não existe. O que existe é argumentação, tá? O 3. A opinião é apenas uma escolha arbitrária de ideias embasadas em suas preferências individuais. O que isso quer dizer? Que eu posso um dia ter visto, né, esporadicamente uma propaganda na televisão que falava sobre o uso das motos e como que os acidentes aumentaram depois que o pessoal começou a utilizar muito a motocicleta durante o dia a dia. Isso não tem nenhum embasamento teórico. Isso é só uma opinião suponhamos, né, de uma empresa que é contra a motocicleta e quer vender carro. Aí eu peguei aquela ideia lá da propaganda e trouxe para minha vida e estou usando isso aleatoriamente para falar que todas as motos são ruins. Então, não, gente, isso não é uma opinião embasada, isso nada mais é do que uma escolha aleatória, né? Uma escolha arbitrária de qualquer coisa para se falar de determinado assunto. Todos nós temos opiniões. O que a gente sempre tem que refletir é se a minha opinião ela está sendo só minha opinião, porque eu acho, porque eu gosto, ou porque eu acredito que seja daquele jeito, ou se ela tem realmente alguém que pesquisou aquilo ali, que eu posso falar assim, nossa, realmente, essa minha opinião, eu estou pensando ela porque eu li tal coisa, eu precisei tal coisa, eu vivenciei tais coisas que me proporcionaram ter esse tipo de opinião. Então, não é só uma coisa que eu estou levando para o mundo, isso é uma coisa que me causou uma reflexão, que muitas vezes a gente nem tinha aquela ideia, né? Eu pensava tal coisa, mas depois de experienciar, ou ler, ou então estudar sobre tal coisa, eu tive essa reflexão e pensei, nossa, essa opinião minha não estava legal, então agora eu tenho um embasamento teórico. Enquanto o argumento ele é uma exposição das informações, um raciocínio que te induz a algo que serve para negar ou afirmar um fato. Então, qual que é a principal diferença? A opinião é uma escolha arbitrária de qualquer assunto que seja, eu dou o que eu acho, eu falo o que eu acho. Enquanto o argumento ele vai expor as informações que eu já pesquisei. Então, o argumento ele funciona como se fosse um fio condutor, né? Então, por exemplo, por exemplo, de argumento muito bem feito dentro do seu texto é quando você usa o próprio exemplo para usar como argumentação. Então, você vai utilizar aquele exemplo, suponhamos, do texto motivador, o exemplo de música, de trecho de literatura, para poder afirmar aquilo ali que você está expondo no seu texto. Essa é uma ótima forma de conduzir o seu leitor através dos seus argumentos e demonstrar para ele que o seu argumento não é opinião.
que o seu argumento é uma experiência que você teve com o mundo, é uma vivência de leitura, uma vivência de estudo. E, por último, não tem como sustentar uma tese baseada em opiniões. Então, se você começar o seu texto pensando só na sua opinião, sem levar em consideração qual é o repertório sociocultural que eu posso ter, quais são os órgãos que podem me ajudar a resolver esse problema, qual é o principal problema que eu tenho que responder, você não vai conseguir fazer um bom desenvolvimento, porque a sua opinião pessoal, ela não tem embasamento teórico, né? Então, você não tem como buscar aqueles elementos do repertório sociocultural para se fazer um bom desenvolvimento, você apenas vai ficar na base do achismo, e isso acaba atrapalhando muito a sua redação, então tenham cuidado com isso. Aí fala assim, mas então, como que eu posso utilizar essa questão da argumentação dentro do texto sem ficar usando a minha opinião? Então, como eu falei, a sua opinião tem que ficar implícita. Isso quer dizer que a sua opinião ela é impessoal. Então, você não pode colocar no seu texto um achismo ou algum dado que você tirou da sua cabeça. Por exemplo, vou inventar aqui, 2,4 milhões de habitantes do Brasil, não faço a redação do Enem. Não, você não pode colocar esse tipo de dado, porque isso é um achismo. É uma coisa que você não tem certeza daquilo. Então, para isso, utilize argumentos que você tenha já no seu, igual eu falei, que vocês pesquisem sobre o tema. Tem ali algumas leis, algumas coisas que vocês podem pesquisar de uma forma geral que servem, né, para vários tipos de discussão, que isso pode sim te ajudar na hora da sua argumentação. E não inventem dados, não inventem estratégias na sua redação para que você obtenha esse poder de argumentação, porque isso também vai ser entendido como uma opinião. Porque muitas vezes o seu corretor pode entender daquele assunto e ele também pode pesquisar aquele assunto e ver que você está fazendo o que a gente chama de falácia na sua redação, ou seja, um fake news. Bom, então argumento, eu escrevi redação com 2 A, desculpa, depois eu corrijo isso aqui. Argumento na redação. Para escrever, é necessário, então, que você elabore uma tese muito clara sobre o tema proposto. Como que eu vou fazer isso, então? Primeiro, pense no maior problema que você tem que resolver no seu texto. Qual que é o maior problema? Você vai fazer aquela tese, assim, enorme, a principal, para que você consiga falar alguns pontos. Eu tenho um problema X, Y e Z que eu posso extrair dessa tese, que eu posso desenvolver dentro da minha redação. Então, dessa forma, você vai conseguir deixar cada vez mais claro o seu texto. Já aconteceu em textos em que alguns alunos fizeram nas aulas de redação, em que eles escreveram tangenciando o tema, que agora eu expliquei para vocês, que é quando você escreve sobre aquilo, mas não necessariamente atingindo o ponto que foi pedido. Então, como exemplo que eu dei para vocês, as dificuldades na aquisição de uma segunda língua. Se eu falar só sobre a aquisição de uma segunda língua, eu não vou estar exatamente falando daquele tema. Então, com a segunda leitura e com você pensando também essas estratégias que você pode estar elaborando para a sua argumentação, você consegue perceber também se você está exatamente falando daquilo que foi pedido. Então, se você está sendo claro ao elucidar os seus pontos dentro da sua argumentação. Você tem que pensar também se aquele argumento que você está defendendo, se ele está claro, se ele é útil e se ele também, se ele tem, né, a possibilidade de ser defendido por outras pessoas, se ele tem a possibilidade de ser resolvido, porque lembrando que também é uma coisa muito que recorre muito durante as redações, às vezes você expõe, faz toda essa parte prática muito bem feita, você tem a tese, você desenvolve, argumenta, mas aí lá na sua conclusão você não consegue achar uma proposta de intervenção. Você não sabe qual é o agente, qual é a ação, qual é o meio, como eu devo fazer para solucionar aquele problema, que é uma coisa exigida na dissertação argumentativa. Você tem que expor o problema, você tem que comunicar, né, falar sobre aquele problema, exemplificar também, que é sempre uma coisa boa de fazer, e também causar reflexão. Você tem que, além também de ter aquele ponto de apoio, falar, olha, minha ideia está muito bem embasada, minha ideia está muito bacana, você tem sim que causar uma reflexão. Essa reflexão também se dá através da elucidação de como solucionar aquele problema. Então, olha, está acontecendo tantas mortes no Brasil, isso poderia ser resolvido com uma coisa simples, a vacinação. Então, pronto, você está dando uma solução. Mas não está tendo vacina, então você vai procurar outra solução. E assim você procurar, como eu falei com vocês na aula passada, uma solução plausível, né? Que é uma solução que é pertinente àquele problema. Bom, o 3. Se o argumento está bem claro, e você também consegue pensar no agente que vai intervir naquilo, como vai fazer, e etc., esses pontos que eu falei com vocês, então o seu leitor ele vai compreender muito bem a sua tese, sua conclusão, seus dados, justificativos, então tudo vai dialogar com a sua linha de raciocínio. Então, por exemplo, se eu fizer uma tese principal lá bem clara e tirar os meus argumentos daquela tese, né, ou tirar outras teses dentro daquela tese principal também, que pode ser uma opção, então quem vai ler o seu texto, quando a gente pensa assim, muito esquematizado,
Eu sei que pode ser muito novo, né, para algum de vocês, mas é uma forma de se trabalhar a redação através da estrutura, você consegue deixar ela mais clara ainda, como se ela fosse um mapa mental, né? Então, você também vai conseguir levantar dados que sejam claros, levantar justificativas que sejam claros para o seu leitor, não só para você. E assim o seu texto vai ter coerência, coesão, vai ter embasamento teórico, vai ter elucidação de fatos, vai ter intervenção, tudo que vai ser alinhado para a sua linha de raciocínio, vai ser alinhado com as suas ideias da sua tese. Então, sobre o argumento. O argumento, ele é o que você vai utilizar no seu desenvolvimento, né? Mas ele é o seu carro-chefe. É claro que os outros elementos também são muito importantes, né? Não tem, sem dúvidas. Mas o seu argumento, ele tem uma importância, um peso muito grande na sua redação, porque é através dele que você vai conseguir elementos, como, por exemplo, a coerência, é através dele que você vai conseguir dar força, dar voz à sua ideia, é com ele que você vai conseguir dar voz à sua tese, aliás, né? Então, para isso, você tem que utilizar argumentos consistentes e bem fundamentados, ou seja, argumentos que são fortes e convincentes. Aí que entra a questão da opinião, né? Da opinião, desculpa. Aí que entra a questão da... Ih, fugiu. Peraí que fugiu. Ai, gente, a Aline perguntou agora. Ah, lembrei. Da autoria. Então, você vai utilizar esse processo dentro da sua argumentação, porque você fala, olha, a ideia que eu estou tendo, minha ideia aqui sobre isso aqui, embasado em outra pessoa, então tem que ser uma ideia forte, não uma coisa que parte do senso comum. Então, a gente pega muitas redações que a pessoa fala assim, é necessário que o Ministério da Educação desenvolva técnicas e habilidades para promover a inserção social das pessoas com deficiência visual. Sim, muito genérico isso. Você falou e falou quase nada. Então, isso não quer dizer que você não tem embasamento teórico forte, né? Que você não teve aquela argumentação forte, porque no seu desenvolvimento, a sua conclusão ficou muito, muito genérica, muito do senso comum, que é o que a gente encontra muito nessa redação. Ah, isso quer dizer que está errado? Não, não quer dizer que está errado, mas é porque você vai encontrar 10, 20, 30 redações com aquela mesma conclusão. Então, a sua redação acaba se tornando uma redação muito monótona, muito mal feita, muito mal elaborada. Isso pode sim tirar pontos, né? O seu leitor deve entender o que te levou até aquele posicionamento. Então, de novo, qual foi a sua linha de raciocínio para chegar lá no final do seu texto? Então, quando você defende a sua tese, você evita, né, aquelas coisas superficiais, senso comum, ditado popular, tudo isso, você também faz com que seu texto inteiro dialogue com o seu leitor. Então, ele não vai se sentir perdido durante o seu texto, ele não vai se perder, né, aliás, durante o seu texto, porque ele entendeu qual é a sua linha de raciocínio. Então, sua linha de raciocínio, assim como o seu texto, tem começo, meio e fim. E para isso você busca os elementos lá, os exemplos, o repertório cultural, processo cultural, para reforçar ainda mais a sua argumentação, para que você consiga ser ainda mais claro e não perder o seu leitor durante o processo dele de entendimento do seu texto, né? E aí você vai se perguntar também, o seu texto está de acordo com os seus argumentos, com o seu tema? Porque o que acontece? Às vezes a gente vai escrevendo muito, muito, muito e acaba se perdendo e escreve muitas vezes algum argumento ou alguma tese que não tem nada a ver com o que foi proposto. Então, tome muito cuidado a isso, tá? Porque fugir do tema proposto pode sincerar sua redação, dependendo do seu grau de fuga, né? Se é tangenciamento ou se é fuga completa também. Então, seja impessoal e objetivo. Então, o que quer dizer? Que você não vai escrever lá 50 linhas, até porque nem cabe também, né? Então, você tem que ser, sim, objetivo. Então, escreva uma pequena introdução, já dê as suas teses, já busque elementos de ligação que vão estruturar o seu desenvolvimento, e ele trabalhe com a pequena linha de raciocínio do seu desenvolvimento, ou sua exemplificação, o repertório sociocultural, seja qual elemento você vai usar, para que o seu texto seja ainda mais objetivo, né? Para que você não acabe fugindo muito do que você está propondo ali e acabe extrapolando as 30 linhas também. Um outro ponto também muito relevante é que você tem que sempre lembrar que o seu texto é escrito para um público diverso. Então, você tem que sempre se perguntar, né? Será que eu estou conseguindo persuadir o meu leitor aqui a ele entender o meu texto? A minha argumentação está válida? Eu estou tendo algum embasamento teórico? Algo que esse leitor pode encontrar, não sei, em outros lugares, em outras leituras? Porque a gente trabalha com, né, pessoas diversas durante toda a nossa vida, e corretor também não é diferente. O corretor é um público muito diverso. Então, você pode pegar tanto corretores que entendam extremamente daquele assunto, quanto corretores que não entendem nada.
Então, para que ele consiga, esse corretor que não entende nada daquele assunto, consiga corrigir a sua redação com muita eficácia e consiga te pontuar da forma correta, é necessário também que você busque esses elementos que vão fazer com que ele compreenda o seu texto de forma muito clara. Porque ele pode não entender nada sobre aquilo, mas na leitura do texto dele, ele vai ver que você seguiu, sim, uma linha de raciocínio, uma ideia que está muito bem embasada, né? Então, não tem por que ele te descontar pontos nesse quesito. O outro ponto, só relembrando também, para você escrever sempre na modalidade formal. Por quê? Primeiro, porque é pedido no edital, né? É obrigatório você escrever na modalidade formal da língua portuguesa. E o segundo, que quando você escreve na modalidade formal, você também dá ao seu texto um caráter muito mais firme. É como se o seu texto fosse mais confiável do que se você escrevesse, por exemplo, na linguagem informal, ou se você usasse diminutivos, ou se você abreviasse as palavras e coisas assim. Por isso, também não se pode usar ditado popular dentro do texto, porque o ditado popular ele parte do senso comum. Então, para que você use qualquer tipo de exemplificação, você pode usar música, literatura, filosofia, arte, quadro, mas você não deve usar nada que parta do senso comum, certo? Pesquise outras redações também que foram bem elaboradas. Isso é uma dica muito interessante, porque assim como eu mostrei para vocês a folha lá de redação, né? Do Enem, que vocês já conhecem também, e também elaborei aquela da folha de redação, vocês já escreveram dentro da folha de redação, dentro do modelo da folha de redação que é proposto, você também, além de já ir treinando, você já sabe o que esperar lá na sua prova. E a mesma coisa de você pesquisar também redações bem elaboradas. Que você pode pegando ideias de elementos, né, ou de formas que a pessoa, além de raciocínio que ela foi traçando, e você vai compreendendo melhor, e assim você também vai melhorando, vai ampliando as suas ideias dentro da sua redação. Isso também garante uma certa eficácia na hora de escrever, né? Porque você já sabe mais ou menos assim, se eu usar um elemento X, ficou muito interessante aquela ligação que a pessoa fez ali, eu posso utilizar uma ligação semelhante, né? Então isso te ajuda muito. Então eu te dou uma super dica para vocês pesquisar a redação nota 1000. Bom, pesquise os temas mais recorrentes da sua prova. Como a gente está falando de concurso, é um pouco difícil saber, aliás, para qualquer prova, né, até do Enem também, é um pouco difícil saber qual é a temática que eles vão abranger. Só que é sempre bom você ver as provas anteriores. Então, quais são os temas ali que estão rodeando mais aquele tipo de prova? Então, vou tratar mais de democracia, vou tratar mais de política, de instituição, vou tratar mais de administração, não, vou tratar de gêneros textuais, não, vou tratar de saúde, educação. Então, se você tiver mais ou menos fizer essa listinha, né, do que cai ali, caiu nas outras e que pode cair também, você consegue também trabalhar com repertórios, né, trabalhar com leituras que vão também te direcionar para aquele caminho que vai te ajudar muito no processo de escrita, que foi o exercício que a gente fez na aula passada, né? Eu pedi para que vocês fizessem a pesquisa acerca de qualquer um daqueles temas lá que eu forneci para vocês, porque assim vocês já vão, né, treinando essa habilidade aí de fazer pesquisa, de ver quais são as ideias principais, do que cabe ali também. Então, é muito bacana você continuar fazendo esse processo, tá? Pesquise diferentes fontes também, leia notícias, veja jornais, veja vídeos, leia, converse, debata com outras pessoas, porque quanto mais temas diversos você souber, melhor vai ser a sua sustentação dentro da sua redação. Então, eu dei exemplo para vocês aqui de coisas que vocês podem pesquisar, por exemplo, meio ambiente, política, educação, cultura, economia, ciência, sustentabilidade, questões de gênero, administração, religião, consumo, inteligência artificial, tecnologia, tudo isso pode sim cair sem problema algum. Todos os conhecimentos adquiridos vão ser válidos sim para a sua redação do Enem, porque você pode muito bem utilizar aqueles conhecimentos como, por exemplo, como uma fonte de embasamento teórico, né? Bom, lembre-se que o argumento ele se discute sim, porque o argumento ele é uma forma de causar uma reflexão para quem está lendo, enquanto a opinião não, que é a mesma coisa que a gente falou da tese, né? A tese se discute, a opinião não. E para finalizar, eu separei um vídeo muito interessante para vocês, que ele fala justamente dessa diferença do argumento e da opinião, que eu vou disponibilizar o link para vocês assistirem depois, quando tiverem com mais tempo. E é um vídeo muito curto, ele tem 3 minutos apenas. E também disponibilizar um texto para leitura, que é o de um professor de matemática, em que ele fala, fundamentado, né, qual é a diferença de opinião, tese e argumentação também, que é uma coisa muito bacana para aquisição também de vocês. Por hoje é só. Qualquer dúvida, podem me falar, por favor.
Não, sensacional. Agora botar em prática, né? Porque tudo lindo. Mas na hora que a gente está fazendo, a opinião grita. Sim. Você começa a querer opinar. E aí você começa a ver que tem coisa que não tem como. Você, até para manter a coerência da redação, você precisa abrir mão de algumas opiniões. Eu sinto muito assim. Então, começar a colocar isso tudo em prática. Justamente, para você manter a sua coerência lá e conseguir fazer a sua argumentação, você não pode só embasar na sua opinião, o seu senso comum, não pode. O ruim é que, igual esse exercício que você está fazendo da gente fazer pesquisas, né? Uhum. E quando, ao fazer pesquisas, você quebra a sua opinião. Sim. Você tem uma opinião, aí você tem que falar daquele tema, e aí você vai pesquisar sobre. E aí, de repente, não é. Você vê que, ao embasar, você vê que a sua opinião não tinha embasamento, você está errada. E aí você precisa fazer uma redação te desmentindo. Sim. Aí o bicho pega. Não, mas começar a trabalhar mais isso, para melhorar, sobretudo, essa questão da diferenciação mesmo. Eu fico feliz que possa, assim, tá? Porque a redação é mais isso também, né? Causar esse poder reflexivo na outra pessoa. Por isso que é muito diferente, por exemplo, um comentário de Facebook. A pessoa escreve lá, né, o que ela acha mesmo. Sabe que eu fiz uma... desculpa, posso terminar, desculpa. Não terminei. Enquanto você foi falando, né, no todo, eu fiz uma analogia aqui na minha cabeça, que você soltou uma palavra e foi um gatilho para isso. Como se fosse uma loja. Quando você passa na frente da loja, você vê a vitrine. Então, a tese, né, ela tem que ser uma coisa que vai despertar curiosidade, que vai fazer a pessoa querer entrar. E daí, quando ela entra, sua argumentação, ela tem que ser um bom vendedor. Que ele vai tentar te mostrar por que aquilo vale a pena mesmo. E aí, a conclusão, ela é a venda. É quando você efetiva a venda. E é o mais difícil para mim. Porque você pode falar, mas na hora do final de enlaçar aquilo tudo, então é mais difícil para mim. Eu também tenho dificuldade nessa parte. Pegando essa ideia que você falou da vitrine, olha que bacana, porque é importante o vazamento teórico. Se você chegar na loja, você gostou da vitrine, aí você chega lá, a roupa tá R$200. Aí você fala com a vendedora assim, tá, essa roupa tá R$200, né? Por que essa roupa tá R$200? Ela poderia ser R$50. A vendedora fala com você assim, porque ela é linda. Ela deu a opinião dela, você vai fazer o quê? Não vou comprar. Vou embora pra minha casa. Agora, se ela te fala assim, não, porque ela foi feita pelo estilista tal, que desfilou lá em Paris em tal época, e essa roupa é feita com tecido tal, então aí ela já tá te dando o quê? Você fala, nossa, o estilista tal que fez essa roupa, ele desfilou em tal lugar, roupa famosa, meu Deus, comprei. Uhum. Verdade. Ficou bem claro. Na vida eu já faço isso, né? Sim. Na vida eu vendo, nas minhas vendas eu já faço isso. Esse exemplo que você deu ficou bem mais tranquilo para mim. Porque eu passo por isso, eu tenho que vender meu peixe. Então, por que às vezes uma mandala que eu faço é mais cara que de uma outra pessoa? Que ela é completamente diferente, aí eu tenho que vender. Então, entendi através dessa analogia sua aí. Sim, você, no caso, fala assim, porque minha mandala é bonita e porque sou eu que faço. A pessoa vai falar, fica com ela. Não quero. Então, você tem que usar todo o seu poder de argumentação, todo o seu poder de conhecimento, no seu caso, o repertório que você tem sobre tecido, sobre preço, sobre venda, sobre qualidade. Então, todo esse repertório para convencer a pessoa de comprar, né? Para que a pessoa fale, olha, vale a pena eu investir, né, tal dinheiro, porque é uma coisa que vai durar, que é uma coisa que fulano uma tem. peça única, só eu vou ter. Isso aí. Entendi. Excelente. Ótimo, Dai. Agora é mãos à obra. Você vai mandar um tema para a gente para essa semana? Como que vai ser? Sim, eu vou mandar o tema para vocês, mas eu vou mandar amanhã, porque eu fiz um tema aqui, mas aí eu achei outro melhor. Aí eu sou dessa, sabe, gente? Agora você está querendo descer a mão, né? Agora eu vou. Igual eu te falei, ali no primeiro eu deixei muito solto, fui muito boazinha. Agora o segundo já começa. E a aula também você vai disponibilizar para a gente amanhã? A aula eu disponibilizo hoje mesmo. Eu só vou entrar para dar uma aula agora 8h20, aí 10h20 mais ou menos eu acabo. Aí eu já, enquanto eu vou dando a aula, eu deixo esse vídeo
baixando, né? Que ele demora um pouquinho. E aí eu já disponibilizo. Quero assistir tudo de novo no fim de semana e já fazer a redação também, tudo, deixar tudo em dia esse fim de semana. Sim, eu vou mandar também esse que eu fiz, esses slides para vocês, que eu acho que fica mais fácil também estudar, né? Com slides lá. Não, sim, fica bem mais fácil. Aí você não precisa copiar tudo. Faça os mapas mentais, ajuda muito. Eu copio mesmo assim. Aí escolha. O Dai, então tá, muito obrigada, viu? Boa aula lá. Eu que agradeço a presença. E eu espero que essa semana seja melhor a redação. Amém. Então tá. Bom final de semana para vocês também. Qualquer dúvida podem me falar, tá? A gente tem uns minutinhos ainda. Tá. Não, tô tranquilo. Não, tudo bem, então. Vocês podem me chamar no WhatsApp também, tá? A gente tem nosso grupo, é liberado, tá, gente? Vocês podem me chamar qualquer dia, não é só no dia das aulas, não, viu? Tá bom. Ok. Então tá, um abraço, bom final de semana e até a próxima. Obrigada, bom fim de semana. Tchau, Mene. Fica com Deus. Tchau, Aline, com Deus. Bom fim de semana, gente. Você também, com Deus. Tchau. Tchau. Dai. Oi. Oi. Eu ia te falar agora uma coisa. Pera, só vou parar a gravação aqui. Pronto.